E a última dica é a mais importante de todas que eu acho. Eu deixei o melhor para o final. Eu vou dar aqui um exemplo de como entender o Antigo Testamento prestando atenção no... Fala galera amiga de Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, hoje é o seguinte, eu tô aqui para dar uma instrução muito importante para você que está aí na sua casa e que muitas vezes tem uma necessidade de entender o Antigo Testamento, mas até hoje ainda tem uma dificuldade de entender as coisas que aconteciam no Antigo Testamento. Mas eu tô aqui agora para fazer um vídeo para vocês sobre 3 dicas fundamentais para você entender o Antigo Testamento. É um pouco diferente, então fica ligado aí que eu quero ir direto ao assunto, sem enrolação nenhuma. Primeira dica que eu queria dar para vocês é assim, ó. A gente precisa entender que o Antigo Testamento inteiro aponta para o Novo, aponta para Jesus, aponta para a salvação. Então é necessário ter isso em mente. Uma comparação muito simples, por exemplo, é aquele de Gênesis, onde a arca fica sobre as águas e a gente vê no Novo Testamento, muitos anos depois, Jesus caminhando sobre as águas. Tudo aponta para o Novo Testamento e para Jesus, para a salvação de Deus. A segunda dica muito importante que eu quero dar agora é que assim, no Antigo Testamento tinha muitas guerras. Por exemplo, Davi tinha muita batalha, Josué batalhou muito, tinha muitas guerras entre povos. Só que a Bíblia diz no Novo Testamento que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra todos os principados e potestades. Então, qual que é a importância desse versículo hoje? É entender que as batalhas do Antigo Testamento hoje para nós servem de exemplo para batalhas espirituais. E como a luta não é contra a carne e sangue, você não vai orar hoje em dia querendo dar espadada no Satanás, querendo dar espadada no demônio. Você não vai fechar o olho, fingir que está com uma espada na mão, como Davi, e querer cortar o braço do diabo, querer cortar a perna e decepar. Não é desse jeito. A luta não é contra a carne e o sangue, ela é espiritual. Quando você lê na Bíblia algum exército inimigo do povo de Deus, pesquisa a origem dele, pesquisa como que eles surgiram, pesquisa qual era o maior pecado deles e por que eles combatiam com o povo de Deus. Então você vai associando isso com batalhas espirituais de hoje em dia. E tem muito a ver. E a última dica é a mais importante de todas que eu acho. Eu vou dar aqui um exemplo, eu deixei o melhor para o final. Eu vou dar aqui um exemplo de como entender o Antigo Testamento prestando atenção no Pentateuco. Pentateuco, todo mundo sabe, são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E veja só comigo agora como que as leis do Pentateuco ajudam a entender as histórias do Antigo Testamento. Por exemplo, Boaz e Ruth se encontram e Boaz reconhece tudo que Ruth fez pela sogra, Noemi. Só que Ruth era uma moabita, era uma estrangeira naquela terra de Boaz. Só que Ruth não estava ali por mal. O que Boaz fez? Olha só que interessante o que está falando aqui no texto. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixe que ela apanhe espigas até o meio dos feixes e não aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa apanhar. E não briguem com ela. Todo mundo já sabe o final da história do livro de Ruth, entre Boaz e Ruth. Só que, lendo esse texto da forma que eu li agora, a primeira impressão que dá é que Boaz pode ter tido uma ação de interesse por ir lá nos empregados, pedir para que eles não aborrecessem a Ruth e deixasse que ela pegasse as espigas que caíssem, pegasse o conteúdo que estava caindo no chão, e ainda mandou que os empregados deixassem cair para que ela pegasse. Só que em primeiro momento até parece que o Boaz está querendo se aproveitar de alguma situação para se aproximar de Ruth. Só que olha o que diz lá no livro de Levítico, que está no Pentateuco. Em Levítico 19:10 está falando assim: não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para colher as uvas que tiverem caído no chão. Deixa-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O sentido já mudou totalmente. Aquela primeira impressão de interesse de Boaz agora é uma impressão de um homem que conhece a lei de Deus. Então é isso que é mais importante. Boaz não quis se aproveitar de situação nenhuma. Boaz, antes de tudo, conhecia a lei de Deus. Boaz sabia que Deus tinha falado: deixa com que os frutos que caírem na terra alimentem os estrangeiros. Sabendo que Ruth era uma estrangeira, Boaz pensou diretamente na lei de Deus. Ele lembrou
especialmente da lei de Deus. Então, a gente tem aqui um exemplo de um homem de Deus que, acima de tudo, lembra em primeiro lugar da lei de Deus. E isso é muito interessante, porque as leis de Deus no Antigo Testamento são fundamentais. Então, é necessário entender as leis de Deus para entender o Antigo Testamento. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. Espalhe aí para seus amigos, deixa o like se gostou e seja um amigo de Jesus. Deus abençoe, um abraço, valeu.